Quando a gente vai fazer impressão de dentes, inlays, coroas, naquelas resinas de carga cerâmica, você sabe como colocar essas peças dentro da nossa mesa de impressão lá no Chitubox? Eu estou aqui no meu computador com o meu Chitubox aberto e eu quero mostrar para vocês aqui uma impressão que foi feita. Eu tenho várias peças que eu coloquei então nessa nossa mesa de impressão. Utilizei nesse caso aqui a minha Mars 4 Ultra com o Minivat. Coloquei as peças aqui e você sabe qual é a melhor forma da gente colocar essas peças para imprimir, para que a gente não tenha distorção, para que a gente tenha menos dificuldade para trabalhar com a questão de suportes? Fique até o final desse vídeo que eu vou te mostrar direitinho como que a gente faz isso sem ter nenhum problema. Bom, pessoal, estou aqui com a minha mesa de impressão. Eu vou apagar, então, algumas coroas. Vamos deixar uma só para a gente poder fazer o exercício, trabalhar. Aqui a gente já está com suportes. Eu vou apagar esses suportes para a gente entender um pouquinho. Então, aqui a gente está com a nossa mesa de impressão e uma coroa para a gente colocar suportes e quais as coisas que são importantes a gente entender. Os suportes, eles são colocados para que a gente comece a nossa impressão e em áreas, por exemplo, que não tenha suporte, a gente consiga então iniciar essa impressão. Eu sempre explico que se a gente fosse imprimir o Cristo Redentor, os braços do Cristo Redentor iam acabar não tendo suportes e no início da nossa impressão do Cristo Redentor, aquela parte que foi polimerizada ia cair no nosso tanque e não ia acontecer a impressão. E isso acontece também nos nossos modelos, os nossos dentes que a gente tem aqui. Então a gente precisa ter suporte entre uma camada e outra para que ela aconteça. Nesse caso aqui, a gente tem um dente, então a gente precisa que uma camada desse dente, se a gente for levantar aqui cada parte da impressão, eu vou olhar aqui de baixo, por exemplo, a gente vai subindo camada por camada, uma tem que sustentar a outra para que ela possa imprimir adequadamente. Se eu colocar esse meu dente girado desta forma, por exemplo, essa parte aqui da frente do meu dente, porque sempre é bom a gente colocar esses suportes na região lingual ou palatina, porque depois que a gente termina a impressão, a gente precisa remover esses suportes e dar um acabamento na nossa peça. Em alguns casos, a gente não consegue deixar esses suportes todos numa área que não apareça, mas a gente tenta colocar numa área que seja menos esteticamente visível. Nesse caso, por exemplo, se eu colocar desta forma o meu dente, o que vai acontecer? Eu vou começar a subir a minha impressão e quando eu começar a subir, vai chegar em algum momento que vai acontecer uma parte, por exemplo, ali na parte vestibular, eu vou subindo e pode acontecer alguma ilha ou alguma angulação tão íngreme que a próxima camada não suporte. Então, se a gente olhar aqui na região vestibular, por exemplo, ele vem vindo por essa lateral para poder imprimir a parte do topo. Agora, se isso não for suficiente para que eu consiga imprimir aquela camada e ela não ter, né, o suporte da camada anterior, ela pode acabar caindo no meu tanque. Então isso é uma coisa importante da gente ver. E eu quero trazer um estudo que vai suportar isso que eu estou falando até agora. É um estudo que se chama Evaluation of Accuracy of Different Print Angulation for 3D Printed Dental Crowns, que ele foi feito pelo Giacomo Derk e os colaboradores na Universidade de Pisa e de Perugia. Nesse estudo foram produzidos 15 coroas que foram divididos 5 para cada grupo de angulações, ou seja, foram feitos 15 dentes, né, 15 coroas, 5 para cada tipo de angulação. Um deles seria colocar na nossa mesa de impressão esse dente, essa coroa, a 90 graus, que é perpendicular à plataforma, uma outra forma colocando essa coroa a 45 graus e uma outra forma onde foi customizada a colocação dessa coroa, que ela ficaria então a 35 graus no eixo X e a 50 graus no eixo Y. Isso se fez para a gente buscar uma redução dos suportes oclusais para que a gente tenha menos dificuldade de trabalhar depois que a gente faça a cura para tirar esses suportes e não danificar a parte oclusal do dente. E o que se achou? Quais foram os resultados principais desse trabalho? A coroa impressa a 90 graus, ela apresentou uma melhor exatidão interna, né, o trueness, ou seja, um ajuste mais próximo do modelo original
marginal na face interna desse dente. Também a angulação que foi personalizada teve uma melhor exatidão externa e uma maior precisão, tanto interna quanto externa. E a impressão a 45 graus foi a que foi menos precisa e menos fiel nos dois aspectos. Uma outra avaliação que foi feita foi na análise visual, onde a coroa de 90 graus e a customizada mostraram melhores adaptações marginais, enquanto a de 45 graus teve piores resultados. E a estética oclusal, as customizadas apresentaram melhores detalhes anatômicos e as de 90 graus as piores. Na discussão do trabalho, os autores eles explicam que a orientação de impressão altera a forma como as camadas são empilhadas, como que elas são feitas uma em cima da outra na hora de imprimir, e o posicionamento desses suportes, o que pode causar anisotropia e distorções locais. A angulação personalizada ela permitiu uma melhor distribuição desses suportes e uma menor distorção, especialmente nas superfícies mais curvas, como as cúspides e as fissuras. E a impressão de 90 graus, embora ela é mais previsível internamente, ela gerou menos definição anatômica oclusal, porque ela usou menos camadas para fazer os detalhes finos. Quais foram as conclusões desse estudo? O ângulo de impressão ele vai afetar diretamente a precisão da coroa impressa. A angulação personalizada apresentou o melhor desempenho geral e equilibrou esse ajuste interno, os detalhes oclusais e também a estética. E a impressão de 45 graus foi a que teve os piores resultados. E esse estudo ainda sugere que o uso de duas rotações, tanto no eixo X e no Y, quando a gente for preparar o arquivo, pode melhorar significativamente a precisão das impressões. E os autores ainda recomendam novos estudos como amostras maiores e uma análise quantitativa do ajuste marginal e da resistência mecânica dessas peças. E resumindo tudo que se falou, em odontologia, a orientação da impressão é um fator crítico que pode determinar um ajuste clínico e uma estética final da restauração. São coisas muito interessantes que esse estudo trouxe e eu quero vir aqui para a tela do computador e mostrar algumas coisas para vocês. Como que a gente faz para colocar essa peça? Pensando em tudo aquilo que foi falado no estudo. É interessante a gente colocar essa peça onde a parte lingual palatina seja a face onde a gente vai colocar os nossos suportes. A nossa impressão ela começa da parte de baixo da nossa mesa. Isso é feito como se fosse invertido. Se a gente pegar a nossa mesa de impressão, ela está aqui, ela vai descendo e subindo dentro do nosso tanque de impressão 3D. Então, ela começa de baixo para cima. Então, eu sempre olho, a gente está no Stubox olhando ao contrário, que é mais fácil, mas a impressão ela é feita nesse sentido, de cima para baixo. Então, a gente vai olhar aqui para vocês entenderem e vamos colocar os nossos suportes assim. Mas pensando sempre que a impressão é ao contrário, de cima para baixo. Então a gente tem que virar normalmente a nossa peça com a parte, a face palatino-lingual, onde vão ser colocados esses suportes. Outra coisa que eu daria de dica para vocês é a face oclusal, ou nesse caso, a face vestibular ou incisal, a gente tentar não colocar muito suportes, porque acaba danificando essa parte estética da peça. Então, é importante a gente tentar fugir disso. Outra coisa interessante é a gente fazer essa angulação, para que a gente não tenha nessa face interna nenhum tipo de suporte, porque esses suportes da parte interna vão danificar o ajuste dessa peça no nosso dente, na nossa prótese sobre implante, no nosso componente. Então, a gente tem esse cuidado. Se a gente colocar a peça nesse sentido, a gente conseguiu colocar ela com uma angulação adequada, com a face palatina ou lingual mais virada para a nossa mesa de impressão e essa parte incisal tentando fugir desses nossos suportes. Vamos lá, a gente está com a nossa peça na mesa. A gente pode subir ela. Se a gente colocar ele no suporte automático dessa nossa nova versão do Stubox, ele já automaticamente vai subir essa peça. Então vamos lá, colocação do suporte automático, ele já subiu a peça para que eu tenha espaço para colocar esses suportes. Tem aqui um espaço adequado para que a gente não colhe essa parte incisal da nossa peça lá na mesa de impressão. Eu normalmente vou utilizar para dentes nessas resinas de carga cerâmica ou suportes leves ou médios. Eu ainda gosto de usar suportes médios,
mas a gente poderia usar suportes leves. E aqui eu estou numa configuração automática, eu vou aplicar e ele vai colocar suportes automáticos na nossa peça. Vamos avaliar esse tipo de suporte. Bom, ele não colocou nenhum suporte na parte interna, o que foi muito bom. Pela angulação que eu fiz, ele vai conseguir imprimir adequadamente. Se a gente for subir essa impressão e vendo se tem alguma ilha que pode ficar, porque as ilhas são partes que não tem suporte na nossa peça, que vão acabar gerando falhas no nosso processo de impressão. Eu vou subindo, então essa parte que está mais alaranjada, avermelhada, é a parte onde a gente necessitaria de suportes para que a gente tenha uma impressão adequada. Estou subindo com os meus suportes e a gente está vendo que adequadamente ele vai conseguir imprimir. Talvez nem precisasse de tantos suportes como foram colocados aqui. Eu poderia até editar esses suportes, porque ele tem aqui uma angulação adequada para que uma camada seja impressa sobre a outra. Então isso é bem interessante. Eu consigo que uma suporte a camada anterior. Então aqui tem bastante suporte, talvez a gente pudesse até diminuir um pouquinho esses suportes. Uma outra coisa que tem no software é que a gente pode avaliar automaticamente as ilhas, né? Então quando a gente vai fazer esse nosso projeto para imprimir, a gente pode avaliar as ilhas. E para a gente fazer essa detecção, a gente vai lá na hora de fatiar, clica em fatiar e a gente vai então aqui na detecção das ilhas, né? Então, ilhas detect. E ele vai aqui, ele nos mostrou que a gente tem duas ilhas, né? Que a gente poderia então ir até aquela região onde a gente tem a ilha na camada 102, então eu posso ir lá na camada 102 se eu quiser, e colocar um suporte naquela região para que a gente não tenha nenhum erro. Ó, então eu estou na camada 102, ele está me falando que eu tenho uma ilha aqui nessa região. Então é uma ilha muito pequena e a gente sabe que na prática essas ilhas não vão gerar defeito nessa peça. Mas muitas vezes essa detecção de ilha nos ajuda e nos mostra o que a gente pode, onde a gente poderia colocar algum suporte. Bom, então eu voltando aqui para a questão do suporte, eu poderia editar esse meu suporte. Então eu vou aqui na aba de editar suporte, eu posso simplesmente remover esses suportes aqui da frente, porque, por exemplo, eles não têm necessidade. Aqueles suportes mais atrás, se eu tiver algum defeito ou algum problema na parte palatina do meu dente, não é uma coisa difícil de eu resolver. Agora, por exemplo, aqui na região incisal, se esse meu suporte danificar a peça na hora de eu remover, isso vai me trazer algum problema. Então eu vou lá e posso colocar algum suporte manualmente. Então eu vou colocar aqui, eu vou tentar fazer esse suporte, eu vou usar suportes mais leves e eu vou colocar eles mais na parte de trás, tentando fugir dessa parte incisal. Eu vou aqui, vou colocar uns suportes um pouquinho mais atrás, sempre tendo cuidado para não gerar nenhum defeito, uma ilha aqui nessa região. Talvez aqui eu consiga imprimir. Vamos colocar um outro suportezinho leve mais aqui por trás. E eu acredito que se eu fizer assim a minha impressão, eu já não tenho nenhum erro, eu vou salvar a minha parte incisal, vou fatiar e fazer a mesma coisa ali para ver se ele gerou mais alguma ilha. Então vou fatiar, detecção de ilhas, e ele mostrou as mesmas ilhas que eu tinha anteriormente. Então isso foi muito interessante. Ó, eu tinha ali na frente, não gerei nenhum problema, salvei a parte mais incisal da minha peça e eu vou ter uma facilidade maior na hora de dar o acabamento, de remover esses suportes, para que eu não tenha nenhum problema. Então isso é muito legal. Então todas essas questões que foram trazidas pelo artigo, elas têm que ser pensadas na hora que a gente vai colocar esse nosso dente na mesa de pressão, para que a gente não tenha nenhum erro, nenhum problema. Claro, é interessante ter estudos até com uma amostra maior, com vários tipos de resina, com vários tipos de impressora. Para quê? Para que a gente possa ver exatamente as diferenças que são causadas. Mas, na prática, a gente consegue ver que colocando suportes dessa forma e tendo essa preocupação na hora de angular essa peça na mesa, a gente vai ter impressões adequadas e que vão ter poucos erros e que a gente vai ter mais facilidade para dar o acabamento e que a gente vai conseguir colocar em boca e trabalhar adequadamente com elas. E aí, pessoal, conseguiram entender o propósito de a gente colocar as peças numa posição adequada dentro das nossas mesas de impressão? Isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento,
para que a gente não tenha aquela receita de bolo, coloca a peça desse jeito, coloca a peça de um outro jeito. Dependendo da peça que a gente desenha, ela vai ter formatos diferentes, cúspides, áreas que são importantes a gente não modificar ou áreas que a gente vai modificar que não tem problema. Então isso tudo é bem importante a gente entender todo o contexto para que a gente não fique preso a alguma colocação de suportes automáticos ou alguma ideia que alguém te deu, a gente possa por nós pensar e colocar cada peça na posição mais adequada possível para que a gente não tenha nenhum problema. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like e escreva aqui nos comentários como que você faz para colocar as peças na sua mesa de impressão. Você utiliza o mesmo software que eu? Como que você faz? Como é que você coloca os seus suportes? Utiliza suportes leves, médios ou até mais pesados? Escreve aí que a gente pode trocar uma ideia e aprender juntos. Até mais!